Desce na tela aqui comigo. Resolução de questões esferas. Tamo junto. Galera, na verdade, sobe aqui de novo só para poder te dar uma leve sinalização. A primeira questão, ela já vem rasgando, tá bom? Ela é uma questão da SpaceX de 2001. É uma questão difícil. Vai exigir que você tenha uma extrema atenção no texto. E eu vou fazer com toda a calma do mundo, não vou fazer com pressa. E ela vai te ensinar bastante coisa sobre como que uma questão pode complicar a sua vida. Ok? Show de bola? Desce na tela aqui então pra gente ler. Vamos nos confundir primeiro, sim? Vamos ler. Denomina-se rolamento a um dispositivo mecânico constituído por dois anéis em forma de casca cilíndrica e um conjunto de esferas. Deixa eu te mostrar o que é um rolamento, tá? Gente, é o seguinte, você está vendo os dois anéis? Eu vou pintar um anel de verde, para você poder entender. Olha aí. Então, isso aí é dois anéis. Isso aqui, gente, que tem aqui em cima, é sólido, tá? Faz parte do anel mecânico que ele está falando aí. Ok? Isso aqui em cima é sólido. É dois anéis. Então, olha aqui, ó. Tô pintando aqui essas paredinhas de verde, porque é a parede do anel. Tá bom? Agora, além desse anel externo, tem esse anel interno aqui também. Certo? Esse que tá mais para dentro. Tô pintando ele de azul. Ok? Bom, e essas aqui são as esferas, tá? Isso aqui é uma esfera. Isso aqui é outra esfera, outra esfera, outra esfera. Aqui nós temos outra, e por aí vai. Tá bom? Beleza. Então você entendeu esse negócio dos dois anéis? Vamos continuar lendo. Desejando obter o volume de uma das esferas, esse é o objetivo da questão, e não dispondo de todos os instrumentos necessários para executar as medições, um estudante executou os seguintes procedimentos. Vamos ler parte a parte do que ele falou. Com os instrumentos de que dispunha, mediu o anel interno. Então, ele está falando sobre o anel azul. Vou escrever de azul, né? Vamos ver o que ele pode falar sobre o anel azul. Vejamos. Em forma de casca cilíndrica. Ele obteve 3,46 centímetros para o diâmetro interno. Diâmetro não me interessa muito. Deixa eu dividir por 2 para a gente achar o raio, tá? Dividindo isso aqui por 2, você encontra 1,73. Então, para o anel azul, o raio interno é de 1,73 centímetros. E 4 centímetros de diâmetro, vamos colocar dividido por 2 também, que o diâmetro não é muito útil, né? O que mais importa é o raio. É 2 centímetros para o raio externo. Então, vamos escrever aqui, raio externo. Deixa eu te explicar o que vem a ser esses raios internos e externos, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou considerar que para este círculo aqui... vai. É difícil cobrir círculo. Isso aqui é o centro do círculo, tudo bem? Suponha que isso seja o centro do círculo. Isso aqui é o tal do raio interno.
Se eu fosse ultrapassar a borda, isso é que seria o meu raio externo. Entende a diferença? Um termina na borda e o outro termina na borda mais externa, tá? E ele disse que essa casca cilíndrica, né, que eu vou tentar desenhar aqui, poderia desenhar de preto, né? Desenhar aqui. Droga. Desenhar de novo. Pronto, melhorou. Opa, excelente. E é isso aqui. Desce até aqui. Vou colocar um pouquinho menos. Beleza. Ele disse que essa altura... Ele disse a altura, não disse? 1 centímetro para a altura. Ele disse que esse cara tem 1 centímetro. O que eu faço para achar o volume disso aí? Eu acho a área da base. A área da base é o que nós chamamos de uma coroa circular. Uma velha gorda, né? Coroa circular? Não, não. Coroa circular é um círculo menos outro. Ok? Então, neste caso aqui... Neste caso aqui... A gente quer saber esta área vermelha aqui, né? Isso aqui é como se fosse o anel, só que visto de cima, tá? Como é que a gente faz para achar esta área? É o círculo grande, deixa eu fazer isso de azul. É o círculo grande. Círculo grande tem raio 1,73. Então, é π vezes 1,73 ao quadrado menos... Raio grande é 2, gente, perdão. π vezes r ao quadrado menos π vezes r ao quadrado, certo? Primeiro eu calculo a área do círculo todo, e aí depois eu retiro esse círculo central. Vai ficar sobrando só as bordas, certo? Ele me permite utilizar 1,73 ao quadrado, aproximadamente 3. Até porque isso aqui é uma aproximação para a raiz de 3, certo? Então, faz sentido. Então, fazendo essa conta, isso fica 4π menos 3π, aproximando isso aqui para 3. Isso dá π centímetros cúbicos. Então, o anel azul possui volume de π centímetros cúbicos. Até aí, tudo bem? Beleza, vamos continuar lendo? Então, a gente acabou de concluir o que a gente tinha que concluir com o item A. Tá? B. Repetiu as operações para o anel externo, anotou as medidas e calculou os volumes. Pô, ele já deu o volume para a gente. O volume do anel externo, que é esse anel aqui, é de 3,8 centímetros cúbicos, certo? Beleza. Então, a B também já foi, né? Não tem mais o que fazer com ela. Agora, a letra C. Lembrando o princípio de Arquimedes, que é um princípio da física, né? Um dos princípios da hidrostática, né? Que se um corpo ingressa num fluido, ele desloca um volume igual ao próprio, que afirma que o volume de um objeto imerso num recipiente com líquido corresponde à variação do volume do líquido. Ele pegou água numa proveta, conforme a figura 2, pegou este objeto e jogou dentro. E aí ele descobriu que a água subiu 57,3 unidades. Que unidades? Centímetros cúbicos, aqui, ó. Graduada em
letras? Não, em centímetros cúbicos, certo? Ah, tá. Pois é. Então, 57,3 centímetros cúbicos. Ah, então o volume total, professor, o volume total de tudo, né? Total é de tudo, né? Isso aqui é 57,3 metros cúbicos. Tá certo? Só que esse volume total, ele é composto por 3 coisas. Que coisas? O volume do anel externo, o volume do anel interno, mais quantas esferas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 esferas. Mais 12 vezes o volume de uma esfera. Vou chamar só de V, porque é o que a gente está procurando. Tá bom? Então, isso aqui, para você não se perder, é o volume de uma esfera, supondo que elas sejam todas iguais. Ok? E eu sei o volume total. O volume total é 57,3. Qual é o volume do anel externo? O volume do anel externo eu estou procurando aqui, enquanto eu estou perguntando, 3,8. Quando vocês verem um professor questionando muito a mesma pergunta de novo, ou ele está pensando, ou ele se perdeu. E aqui, π, certo? Ele permitiu que eu usasse 3,1 para π. Então, vamos lá, 3,1, né? É π que deu, né? Isso aqui é aproximadamente 3,1 centímetro cúbico. Mais 12V. Ok? Eu vou achar agora o V, tá certo? Difícil, né? Essa realmente tomaria aí uns 8 minutos seus. Ou mais. Mais 12V. Aí você diminui. Isso menos isso dá 50,4. 50,4 sobre 12, isso é uma conta famosa. A gente sabe de cabeça que isso aqui dá 4,2. Mas se você não souber, você pode multiplicar por 10 em cima e embaixo. Aí divide por 3. Aí fica 168. Se eu não errei conta, que é muito provável, deixa eu ver. 18, isso. Dividido por 40. Divide por 4 em cima e embaixo. Isso fica 42 sobre 10. 4,2 centímetros cúbicos. Gabarito, letra D de dado. Muito bem? Próxima questão, questão 2. Uma esfera de 2 centímetros de raio é colocada no interior de um vaso cônico, conforme a figura a seguir. Show de bola. O vaso tem 12 centímetros de altura e sua abertura é uma circunferência com 5 centímetros de raio. Nessas condições, qual é a menor distância entre a esfera e o vértice do cone? Galera, para ficar mais fácil, essa questão ela fica muito mais simples se você fizer um corte nela assim, ó. Beleza? Ó, aí deixa eu fazer o negócio aqui, calma aí. Aí vem pra cá, pá, 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 pá. Aí tem aqui um ponto de tangência. E aí acontece um corte, tá vendo? Se você desenhar esse triângulo que se formou aí, se você desenhar esse triângulo à parte, que eu vou fazer aqui do lado, fica mais fácil desenhar um círculo primeiro, você vai ficar
exatamente com essa figura aqui. Desenhar um triângulo primeiro. Mudei de ideia. Pronto, certinho. Tá aí. Essa é a figura. Se você fizer um corte, você vai encontrar isso aí. E aí, gente, a distância que ele está pedindo é essa, certo? Ele chamou de quê, professor? De D, certo? Legal. Vamos começar a fazer, então. Primeiro, eu acho que é legal fazer isso aqui. Aí, isso aqui é o centro da esfera, certo? Como isso aqui é ponto de tangência, então isso aqui é um ângulo de 90 graus. Mas isso aqui também é um ângulo de 90 graus. Isso aqui mede 5. Isso aqui é o raio da esfera, mede 2. Isso aqui também mede 2. Isso aqui também mede 2. Correto? E tudo isso aqui mede 12. 12. Pitágoras, isso aqui é um triângulo pitagórico. Se você já souber que é 5, 12, 13, ótimo, tá? Mas se você não souber, faça Pitágoras, tá bom? X ao quadrado é igual a 5 ao quadrado mais 12 ao quadrado. Então fica 25 mais 144 está 169, x é igual a 13 centímetros. Então, acabei de achar esse comprimento aqui. E agora você faz semelhança de triângulo, gente. Semelhança, professor? Aham. Vou pegar só esse triângulo preto aqui, ó. Que triângulo preto, professor? Esse aqui, ó. Agora eu só vou precisar desse, só desse. Deixa eu desenhar ele aqui do outro lado. Caraca, professor, que viagem. Saiu uma semelhança de triângulos. Saiu uma semelhança de triângulos. Que viagem, mané. Caraca, aí, boladão. Então, aí... Eu ainda acho que eles põem alguma coisa no meu café quando eu venho pra cá, porque toda vez que eu bebo esse café, acontece alguma coisa, né, professor? É isso. Vamos todos amigos, vamos mais fácil fazer. Isso aqui mede D mais 2, certo? Porque esse pedacinho aqui mede 2, esse pedacinho aqui mede D. Então, tudo mede D mais 2, certo? Isso aqui mede 13. Isso aqui mede 5. E isso aqui mede 12. Você pode fazer semelhança, ou você pode fazer por trigonometria, que eu vou fazer só para você ver como é que fica. Vou chamar esse ângulo aqui de alfa, tudo bem? Dá uma olhada no seno de alfa para o triângulo pequeno. É o cateto oposto dividido pela hipotenusa. E no triângulo grande? Cateto oposto dividido pela hipotenusa. Ué, mas isso não é semelhança? Eu já disse para vocês, trigonometria e semelhança são exatamente as mesmas coisas. Tá bom? Beleza. Bom, multiplica cruzado, fica 5D mais 10 é igual a 26. Não é isso? 5 vezes D dá 5D, 5 vezes 2 dá 10. Aí 5D é igual a 16. D é igual a 3,2 centímetros. Gabarito, letra B de bola. Próxima questão. Questão 3. Que eu coloquei aí, mas não era para estar aqui, era para estar na trigonometria, né? É porque eu vi esfera, eu falei, é de esfera. Eu não olhei direito, mas tudo bem.
Em uma das primeiras tentativas de determinar a medida do raio da Terra, os matemáticos da antiguidade observavam, do alto de uma torre ou montanha, o ângulo sob o qual se avistava o horizonte, tangente à Terra, considerada esférica, conforme mostra a figura. Galera, sobe aqui comigo. Você já ouviu falar de horizonte, claro, né? Mas você sabe o que é o horizonte? Se você não for terraplanista, você sabe o que é um horizonte, tá bom? Um horizonte é o máximo que eu consigo enxergar de tal forma que o segmento que une minha vista até o horizonte forme uma tangente à curvatura terrestre. Entendi porra nenhuma. Ó, te mostrar. Desce aqui na tela comigo para eu te mostrar. Seguinte. Não. Também não. Melhorou um pouquinho, mas podia ser melhor. Finge que isso aqui seja a Terra. Tudo bem? Deixa eu fazer uns traçados aqui para ela ficar um pouquinho mais 3D. Nem precisa disso aqui para resolver a questão, tá? É só que já que ela está na parte de geometria espacial... Beleza, então imagina que isso aí seja a Terra. Tudo bem? Deixa eu dar uma sombreada nela. Show de bola. Então imagina que isso aí seja o planeta Terra. E tem uma torre bem alta aqui em cima, como a questão propõe. E aí tem uma pessoa aqui em cima que está observando tudo, ok? Galera, essa pessoa, ela consegue enxergar um monte de pontos, mas a visão dela vai ter uma hora que vai tanger a Terra e ela não vai mais conseguir enxergar muita coisa, certo? Na verdade, a partir deste ponto, ela não consegue enxergar mais nada. Existe, inclusive, um conjunto de pontos para o qual ela não consegue mais enxergar além, certo? Esta linha é o que nós dizemos ser um horizonte. Uma pessoa que tente observar além desses pontos que constituem esse trópico horizontal, né? Essa pessoa, sobe aqui comigo, ela não vai enxergar nada. Ela vai enxergar uma linha que ela vai achar que é horizontal, mas na verdade essa linha é um arco daquele círculo horizontal, né? Daquele círculo horizôntico que constitui os pontos máximos, o meu limite de visão, tá? Então, quando você olhar para o horizonte, saiba que aquilo é um arco terrestre com menos de 0,00003 radianos, tá? É um arco tão pequeno que parece reto. Tudo bem? Show de bola? Muito bem. Então, desce na tela aqui comigo. E que triângulo é esse, professor, que ele criou? Ah, dá para entender, né? A pessoa subiu até aqui. Aí ela olhou para o horizonte e encontrou a tangência. Tangência significa 90 graus, certo? E aí, a partir desse ângulo alfa aqui, eu consigo fazer o seguinte. Isso aqui mede H. Isso aqui mede R. Então, o seno de alfa... vou fazer aqui do lado. O seno de alfa me permite, neste triângulo laranja que eu estou desenhando aqui agora, concluir que o seno de alfa é o cateto oposto dividido pela hipotenusa, que mede quanto? H mais R, certo? Ah, é verdade, né? Porque é a altura que eu me encontro, a altitude, né? E o raio terrestre. Ah, professor, que filho da mãe. É, exato. E ele quer saber o raio, né? Então é só isolar R, né?
Multiplica cruzado, fica R é igual a seno alfa vezes H mais R. Distribui. R fica igual a H seno alfa mais R seno de alfa. Passa isso para o outro lado diminuindo. R menos R seno de alfa é igual a H seno alfa. Coloco o R em evidência. E aí, passa o 1 menos seno alfa dividindo e você obtém uma expressão para o raio da Terra. Ok? H seno sobre 1 menos seno. H seno sobre 1 menos seno. Gabarito letra B de bola. Show de bola, gente? Próxima questão. Questão 4. Quase terminando, hein, galera? Quase terminando, professor. Isso. Considere que uma laranja tem a forma de uma esfera de raio 4, composta de 12 gomos exatamente iguais. O que ele está chamando de gomo é porque quando você desenha uma esfera, você pode desenhar vários meridianos, certo? Não. Cada linha dessa constitui o que nós chamamos de um gomo, ok? Não as linhas, mas os setores esféricos que se formam, nós chamamos de um gomo. Se você tira um gomo desse, por exemplo, vocês já vão entender o que eu estou fazendo? Não. Deixa eu fazer menor. Ah, menor. Quero que você visualize o gomo. Agora melhorou. Aí deixa eu apagar aqui a parte que não é importante, vai ficar um pouco mais claro o que é o gomo. Ah lá, tá vendo? É como se fosse uma tangerina, certo? O gomo da tangerina é exatamente isso. Acho que nunca parei para pensar em como explicar melhor do que você pensar numa tangerina. Você pega uma esfera, que a tangerina pode ser modelada para uma esfera, e você tira um dos seus gomos, tá certo? Então tá aí, né? Retirei um dos gomos dessa superfície esférica. Deixa eu pintar aqui. Beleza, então tá aí retirado. Ele quer saber a superfície total de cada gomo. Você percebe que um gomo ele possui 3 lados. Esse, o lado que está lá atrás, e essa superfície circular, né? Essa superfície mais redonda aqui em cima. Né? Essa superfície verde que eu vou pintar agora. Aqui deixa mais espaçado para dar uma sensação de profundidade, e aqui a gente pinta mais. Pronto. Então vamos fazer o seguinte, ele quer saber a superfície total. Vamos pensar primeiro nessas duas superfícies aqui. Ai, cacete. Deixa eu apagar de novo. É verdade, eu não posso passar borracha aqui. Bom, enquanto isso eu vou falando. Você percebe que essa superfície tem 2 lados? Ela tem esse lado vermelho, que eu pintei aqui. Estou pintando de novo. E tem o lado vermelho que está lá do outro lado do gomo, certo? Juntando esses 2 lados,
essas duas faces semicirculares, eu obtenho um círculo único, π vezes r ao quadrado, certo? Se eu pego essa parte da frente e uno com a parte que está lá atrás, eu formo um círculo de 16π centímetros quadrados. Beleza. E essa parte verde aqui? A esfera, a superfície esférica, ela tem uma área igual a 4π vezes r ao quadrado. Essa é a área da superfície esférica. Vou chamar isso aqui de 4 ao quadrado, 16. Vou fazer a conta, 64π. Pronto. Essa é a superfície esférica. Só que nós não temos uma superfície esférica. Nós temos 1/12 da superfície esférica. Então, essa parte verde, ela corresponderá a 1/12 da superfície total da esfera. E aí, para a gente achar a superfície total do gomo, é só fazer 64π sobre 12 mais as duas faces semicirculares, 16π. Agora tem que fazer essa conta, né? 12 vezes 16, essa conta já era para eu ter decorado já. 12 vezes 10, 120, 192. 192π mais 64π, que dá 256π sobre 12. Ok? Como 256 é 4 ao cubo, aliás, não é 4 ao cubo não, isso aqui é 2 a... É 4 a... Ai, cacete. 256 é 4 a quarta, perdão. É isso, 4 a quarta. Aí corta 4 em cima e 4 embaixo. Fica 4 ao cubo, π, sobre 3. Mas isso não tem. Ah, tem sim. Eu tô aqui olhando, não deu. É a letra A. Tá certo. Desculpa, gente. Tô aqui olhando e não deu. Deu sim. Então, cortei 4 embaixo e 4 em cima, porque 12 é divisível por 4, dá 3. E aí o 4 que soma vira 3. 4 ao cubo, π, sobre 3. Muito legal a questão, né? Bom, questão 5, deixa eu ver até onde vai, só para ter uma noção. Boa, acho que dá para resolver hoje. Questão 5. Um cone de revolução tem altura 4 centímetros e está circunscrito a uma esfera de raio 1. Galera, cone de revolução, nesse caso, serve só para dizer que o cone é reto. E ele está circunscrito a uma esfera de raio 1. Então vamos fazer isso aí, olha só. O que significa que o cone está circunscrito? Significa que a esfera está dentro e o cone está fora, ok? Então, nossa esfera vai ficar mais ou menos assim. Calma aí. Beleza. Tá aí. E, bom, ele tem 4 centímetros de altura e ele está circunscrito a uma esfera de raio 1. Aí o que a gente faz? Novamente, nessas situações, o melhor é você não ficar pensando muito em 3D. Corta a sua figura
Faz um corte mesmo, assim, ó, do jeito que eu tô fazendo agora. Vamos fazer lá do outro lado também. Deixa eu tentar passar pelo centro da figura. E não se preocupe, eu sei que isso aqui pode causar um desespero, porque eu não quero pensar nisso. Você não quer pensar nisso se você não tivesse visto antes. Eu tô te mostrando aqui agora, para você poder reproduzir depois. Eu prometo que você vai conseguir. Sim, eu só preciso que você tente, tá? Nossa, ficou uma bosta. Então vamos de novo. Tem um corte aqui. E esse corte vem até aqui. Beleza? Aí quando você faz esse corte, que você não precisa ficar desenhando isso, eu estou desenhando só para você poder visualizar, né? Mas quando você termina esse corte, ele fica assim. Não, vou desenhar o triângulo primeiro. Nossa, ficou uma bosta. Mas pelo menos dá para ajeitar. Pronto, esse é o nosso corte. Ok? Aí vamos ver o que a gente pode descobrir. Primeiro, o que a gente pode descobrir é que já que essa esfera tem raio 1, deixa eu fazer uma altura aqui. Isso aqui mede 1. Isso aqui mede 1, né? Esfera de raio 1. Isso aqui em cima mede 2, porque o cone tem altura 4. Ponto de tangência, gente, círculo e ponto de tangência tem que ter o seu centro ligado até o ponto de tangência, tá? Nunca deixe de ligar, é importante, isso aqui vale muito a pena, sim? Que mais? 4 centímetros. Isso aqui também mede 1. Dá pra gente descobrir essa medida aqui por Pitágoras, certo? Então vamos fazer Pitágoras. 2 mais 1 é a minha hipotenusa, então 3 ao quadrado é igual a 1 ao quadrado, mais x ao quadrado. 3 ao quadrado é igual a 9, 1, 9 menos 1 dá 8. Passa o quadrado para o outro lado, 2 raiz de 2. Encontrei essa medida aqui, 2 raiz de 2. Tudo bem? Como ele quer saber o volume do cone, basta que eu encontre o raio da base, porque a altura eu já tenho, né? A altura eu sei que é 4. Então, eu tenho que achar isso aqui. Você vai fazer isso da mesma forma que você fez uma questão anterior aí. Olha aqui, ó. Chama esse ângulo aqui de alfa. Você obtém o seguinte. Deixa eu ver se eu vou usar o seno. Não, dessa vez eu vou usar a tangente. A tangente de alfa no triângulo grande é R sobre 4, né? Isso tudo aqui mede 4. Então, é R sobre 4. Porém, nesse triângulo pequenininho aqui, a tangente é 1 sobre 2 raiz de 2. Eu achei R, ok? Multiplica cruzado, isso fica 2R raiz de 2 é igual a 4. R é igual a 4 sobre 2 raiz de 2. Corta 4 com 2, dá 2. Aí racionaliza, isso fica 2 raiz de 2 sobre 2. Corta tchoco-tchoco, dá quanto, professor? Dá raiz de 2 centímetros. Achou, professor? Matou a questão. Nada, agora tem que fazer o volume, né? Volume é igual a área da base vezes a altura sobre 3. Qual é o raio? A gente acabou de fazer, raiz de 2, né? Qual é a altura? 4. Opa! Dividido por 3, professora, 3. Isso aí. Então, isso fica como? Fica π vezes 2
vezes 4 sobre 3. 8π sobre 3 está em quê? Está em centímetros cúbicos. Gabarito, letra D de dado. Muito bem. Galera, sobe aqui comigo. Tá tudo bem, gente? Tá vivo? Tá respirando? Não se esquece de dar uma pausa de vez em quando, tá bom? Dá um pause aí no vídeo. Vai beber alguma coisa, vai respirar um pouco, vai refazer uma questão que você já fez. Com calma. Não se desespere. Isso não é um filme de ficção. Você não pode sair assistindo como se fosse uma contemplação. Matemática não é contemplativa. Sim? Você tem que fazendo aos poucos. Eu sei que você está passando por um desesperinho básico, que sempre causa um problema, né? Parece que nunca tá dando certo, né? Parece que sempre tem alguma coisa que te impede de entender completamente o exercício. Mas é assim mesmo, tá? A matemática funciona assim. Não adianta, você não tem como fugir disso. Então, se você está passando por isso, faz parte. Eventualmente você vai aprender. É só você não desistir. Beleza? Show de bola? Um recipiente cilíndrico, cujo raio da base tem medida R, contém água até uma certa altura. Então, vamos lá. Um recipiente cilíndrico. Tem água, é água até uma certa altura. Uma esfera de aço é mergulhada... Ah, tu entendeu porque tu é meu vizinho, pô. Beleza, uma esfera de aço é mergulhada... nesse recipiente, ficando totalmente submersa, sem haver transbordamento de água. Se a altura da água subiu 9R sobre 16, considerando que essa esfera aqui tem raio R, é a esfera que tem raio R? Não, é o cilindro que tem raio R. Ele quer o raio da esfera. Beleza. Então, o que a gente vai fazer? Primeiro, a gente vai ver o quanto que subiu de água, né? Subiu até aqui. Então, o que a gente faz? A gente calcula o volume desse cilindro. Vamos calcular o volume desse cilindro que subiu. Esse cilindro que subiu é π vezes R ao quadrado vezes a altura, certo? Esse foi o cilindro de água que subiu. É o que se chama um delta cilindro, né? A delta V. Mas isso aqui, gente, tem que ser igual ao volume. Tem que ser igual ao volume dessa esferinha aqui. Sim ou não? Por quê, professor? Porque o volume que entra é o volume que sobe, né? Princípio de Arquimedes, ok? Beleza, então isso fica 4π, vou botar um raio diferente, que não é o mesmo raio, sobre 3, ok? Corta π com π, passa o 3 multiplicando, 3 vezes 9 é 27, passa o 4 dividindo, 4 vezes 16, 64, e aí eu escrevo 16 de novo. E R vezes R ao quadrado dá R ao cubo. Isso tem que ser igual a Rzinho ao cubo. Joga a raiz cúbica para o outro lado, isso fica raiz cúbica de 27R ao cubo sobre 64. Raiz cúbica de 27, 3. Raiz cúbica de R ao cubo, R. Raiz cúbica de 64, 4. Gabarito. Letra B de bola. Tudo bem? Vamos para a nossa penúltima questão, gente. Tá acabando, professor. Isso. A angioplastia é um procedimento médico caracterizado pela inserção de um catéter em uma veia ou artéria com o enchimento de um pequeno balão esférico localizado na ponta desse catéter. Considerando que num procedimento de angioplastia o raio inicial do balão seja desprezível, ou seja, o raio inicial é 0, e aumente a uma taxa constante de 0,5 milímetro por segundo, ou seja, o raio pode ser escrito como uma função linear do tempo, certo? Então, isso aqui é o raio, 0,5 vezes tempo. Como
Como é que o senhor sabe que é linear, professor? Porque o raio é nulo, então parte da origem, certo? Até que o volume seja 500 milímetros cúbicos. Já sei que o meu volume final é 500 milímetros cúbicos. Checa para ver se os sinais, ó, checa para ver se as unidades estão todas ok. Ele quer o tempo em segundos, isso aqui está em milímetros, isso aqui está em milímetros por segundo. Ótimo. Ok? Show de bola? Bom, agora a gente, né, é uma esfera, né? Então o volume de esfera é 4πr ao cubo sobre 3. Eu quero que o meu volume seja 500, sendo que o meu raio é 0,5. Jesus, o que eu ia fazer? T ao cubo, certo? Deixa eu fazer um negócio aqui, pela graça do Senhor. 0,5t, isso é a mesma coisa que t sobre 2. Todos concordam com isso? Pô, fica bem melhor. Deixa eu escrever aqui. T sobre 2 ao cubo. Pronto. Muito melhor. Beleza. Isso porque 0,5 é a mesma coisa que meio, beleza, gente? Aí meio vezes t, t vezes 1 dá t. Multiplica cruzado. 4π... 4... tá certo. 4π vezes t sobre 2 ao cubo, isso é igual a 1500, certo? Aí isso fica 4π vezes t ao cubo sobre 8, porque 2 ao cubo é 8. Corta 4 com 8 dá 2. Isso continua sendo igual a 1500. Passo 1500 para o outro lado, deixa eu ver se dá para continuar a conta aqui. πt ao cubo, passo 2 para o outro lado, perdoa. 1500 vezes 2 dá 3000. Passa o π dividindo para o outro lado, ok? Aí o que você faz? Você fica esperto e transforma isso aqui, notação científica, passa o cubo para o outro lado sob forma de raiz cúbica. 10 ao cubo sai como 10. 3 não dá para sair e π não dá para sair. Gabarito, letra E. Muito maneiro, né? Vamos para a nossa última questão, gente. Olha só, não foi a mais difícil das PSEX. Essa aí, acho que foi a mais fácil de esfera que já caiu até hoje, foi essa aí. O volume de uma esfera inscrita em um cubo. Esfera, professor, tigre morto, né? Uma esfera. Não, isso aí não. Essa piada foi bem ruim mesmo, assim. Dá vontade de desligar tudo, né, professor? A transmissão, dá vontade de parar de estudar e morrer, né? Isso aí. Então, aqui, ó, nós temos aqui um cubo. Ainda não tem o cubo, né, professor? Mas vai ter, ó. Aí... Não ficou bom o cubo, deixa eu fazer de novo. Aí, lá. Vocês perceberam que hoje eu tô tossindo e espirrando menos? A medicina, rapaz. Quem me acompanhou nas últimas transmissões, me ofereceram até xarope. É a medicina e Deus no coração, é isso aí. Só não é ateu não, professor? Felizmente não. Ah, só acredita em quem? Acredito em Deus, meu Deus. Ah, tá. Eu também acredito. Eu sou sintoísta. Olha, legal. Tá aqui, ó. Então, nós temos aí uma esfera que está inscrita em um cubo, tá certo? Deixa eu torná-la um pouco mais 3D. Beleza. Deixa eu fazer um meridiano também. Acho que ajuda a visualizar o negócio 3D. Pronto, show de bola. Ele diz que o cubo tem volume 216 centímetros cúbicos. Esse é o volume do cubo.
Só que volume de cubo é aresta ao cubo, né? Aresta, aresta, aresta. Então, a aresta vai ser a raiz cúbica de 216. Acontece, gente, que 216 é 6 ao cubo, tá? É um cubo perfeito. Corta cubo com cubo, dá 6. Gabarito. Tô brincando. Então, isso aqui deu 6. 6. 6. Como é que se chama essa medida que eu vou traçar aqui agora? Que passa pelo centro da esfera. Isso se chama diâmetro, certo? Isso aqui mede R, isso aqui mede R. Então, nós já sabemos que o dobro de R tem que ser 6, certo? Portanto, o raio dessa esfera tem 3 centímetros. Ele quer saber o volume da esfera, certo? O volume vai ser 4πr ao cubo sobre 3. Substitui o raio por 3. 4π vezes 3 ao cubo sobre 3. Corta 3 com cubo, vira quadrado. 3 ao quadrado, 9. 9 vezes 4, 36π centímetros cúbicos. Gabarito. Letra B.